Olá, bom dia, tudo bem? Bem-vindo à nossa aula de literatura de hoje. Eu escolhi para iniciar essa aula, meninos, um trechinho de um poema da Cora Coralina. Fala o seguinte: Todos estamos matriculados na escola da vida, onde o mestre é o tempo. E aí, eu já gravei o começo umas 3 vezes, viu, pessoal? Porque toda vez que eu começo, eu me emociono nessa leitura e eu começo outro vídeo. Então, agora eu não vou começar outro. Eu achei esse trecho, a hora que eu tava procurando alguma coisa para começar nossas aulas de literatura, eu achei esse trecho de uma delicadeza e de uma verdade para o momento que nós estamos vivendo, assim, grandioso. E muito a ver com o que nós vamos começar a falar agora, que é das escolas literárias ou movimentos literários. Por quê, né? Essa questão do tempo. O tempo é fundamental nas escolas literárias e no movimento literário, porque é ele que vai delimitar cada uma delas. Ou vai introduzir, ou vai finalizar, ou vão estar misturados. Muitos movimentos, eles acontecem num processo de fusão, eles ainda estão juntos. E essa escola que nós todos estamos matriculados, que é a vida, ela é fundamental na literatura. Ela é a base da literatura. A literatura é a representação da vida, nada mais do que isso. Vocês já me ouviram falar muito isso dentro da sala de aula, mas talvez agora isso se faz cada vez mais verdade, cada vez mais presente. Hoje nós vivemos essa situação, vivemos essa pandemia, vivemos essa situação de distanciamento social e talvez daqui 90 anos, quando vocês forem, né, bem velhinhos ou também já tiverem até ido embora desse momento terreno aqui, eu com certeza já terei ido muito antes de vocês, mas os nossos netos, os nossos bisnetos, quem por aqui viver, com certeza vai estudar, vai ler. E a literatura é um pouco disso. A literatura é um pouco do conceito social. A literatura é história, a literatura é geografia, a literatura é filosofia, a literatura é sociologia. É tudo junto, é um entendimento de tudo que acontece. Por isso que ela é tão rica, por isso que é tão difícil definir literatura igual a gente estudou lá no primeiro bimestre. Porque a literatura ela é bela. E aí, essa questão do tempo, né, que eu já até citei nesse nosso videozinho e que agora eu volto aqui, falando a respeito da Cora Coralina, né, esse mestre tempo. É ele que vai fazer tanta coisa no mundo e tanta coisa ao decorrer dos tempos, ao decorrer da história. E aí a gente inicia essa apostila que chama-se Escolas Literárias e Quinhentismo. Nesse nosso vídeo inicial, eu vou falar das escolas literárias, tá? Então ele inicia falando o seguinte, né? Todo escritor dialoga com o tempo. Essa é a primeira frase. Olha que interessante. A frase da Cora falava aí desse senhor do tempo, né? Desse mestre do tempo. E aí vem a nossa apostila e traz essa informação. Que todo escritor dialoga com seu tempo. Sim, eles vão dialogar porque eles vão representar a vivência, a sociedade, a cultura, os hábitos, o que era certo, o que era errado. Nós vamos ver muito isso lá, né, no movimento romântico. Esse movimento romântico ele traz histórias para as mulheres que ficavam em casa, né, e tinham aí como seus atrativos da época a leitura. Mas vão retratar mulheres que não pertencem, ou melhor, não é que não pertencem, elas existem, mas que não são às vezes tão bem vista pelo aquele formato de sociedade daquela época. É bem interessante, a gente vai chegar lá por volta do segundo ano ainda, tá? E aí eu decidi, ainda falando sobre isso, ele continua nessa apostila assim. Os problemas morais, éticos e sociais que observa a cultura e a política de sua época pode aparecer de modo mais ou menos evidente naquele escrito. Mais ou menos não, meninos, totalmente. A literatura é a representação do que a gente vive, do que a gente passa, dos contextos sociais. E ela existe de uma forma dentro dos livros que você consegue
ver, acreditar. A história vem e nos mostra o que aconteceu, como foram os fatos, e a literatura ela vem para encantar, para tirar do papel tudo aquilo que era histórico e virar real. Virar real na vida, na realidade de cada um. Os movimentos literários, pessoal, eles são meio que opositores um ao outro. Tá? Eu costumava brincar com os meninos que eles são círculozinhos. E eles vão parando em cada 90 graus, em cada 180 graus. Por quê? O movimento de hoje, ele vai ser oposto ao movimento passado. Que esse foi oposto ao outro movimento. E assim eles vão criando intercalações. Porém, esse movimento de hoje, ele não é parecido com o passado. Mas com certeza ele vai trazer traços do anterior. E a gente vai nesse ciclo meio que um atrás do outro, até mais ou menos lá pelo modernismo. Apesar que no modernismo ainda, na segunda geração, ainda vai acontecer algumas voltas aí. Mas sempre vai haver essas mudanças e essas retomadas ao mesmo tempo de um movimento anterior ao que te antecede. Nossa, coisa complexa, né? Mas acho que deu para entender. Então, meninos, e é preciso da gente ver aí dentro dessa apostila, né? Ele vai falar a respeito das leituras e da literatura, os movimentos literários, né? Quais foram esses movimentos? E uma coisa muito importante que ele traz é sobre o estilo. Por que o estilo? O estilo, cada autor dentro de um movimento, porque um movimento literário, uma escola, ela vai ter aí suas características. Umas serão mais subjetivas, outras serão mais objetivas. Umas utilizaram mais de poemas, outras utilizaram mais da prosa. Porém, entretanto, todavia, como no português não existe algo estanque, né? Não existe algo tão sólido, tão exato, que é isso ou que é aquilo. A gente vai ter aí, durante esse processo, uma coisa muito importante, que é cada autor se adaptar ao seu movimento literário. Então, alguns terão características só de um movimento, outros terão características de, às vezes, dois movimentos, porque passou pelos dois, outros terão características diferentes do movimento. Então, isso será muito importante. Vocês vão fazer algumas pesquisas, alguns estudos individuais que eu vou pedir para vocês. Vocês vão entender melhor o que são essas características, tá? Quanto às escolas literárias, pessoal, que eu organizei aqui pra gente falar, né? Elas aconteceram tanto no Brasil quanto na Europa. O material de vocês ele é mais dedicado ao movimento que vai acontecer aqui no Brasil. Então ele inicia falando de quinhentismo, tá? Que vai ser a primeira escola literária que nós vamos trabalhar ainda nesse bimestre. E depois a gente vai ter aí barroco, arcadismo, romantismo, realismo, naturalismo, parnasianismo, simbolismo, pré-modernismo e modernismo. O material lá no final do terceiro ele vai terminar em modernismo. Mas o que interessa agora pra gente são as escolas iniciais aqui do Brasil, tá? Principalmente a gente vai trabalhar agora com o quinhentismo, logo na sequência, depois dessa parte da gente entender o que são as escolas literárias, o que foram as escolas literárias, e depois a gente trabalha o barroco. O quinhentismo é considerado o primeiro movimento brasileiro, apesar dele não ser puramente um movimento literário. E quando a gente for estudar o quinhentismo, eu acho que vocês vão conseguir entender isso bem melhor, tá? Eu acho que por esse vídeo é isso. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho do que é as escolas literárias, né? Que são esses períodos em que vão ter características próprias, escritores de cada um, organização, estrutura, o que eles vão utilizar principalmente, se é a prosa, se é a poesia, e também o que é o estilo, né? O que o autor considera. A gente vai falar muito que cada autor tem o seu estilo. Esse estilo são as características, como cada um vai trabalhar, como cada um vai organizar a sua forma de escrever, né? Isso é muito comum para cada autor. Fiquem bem, eu acho que é isso nesse vídeo, né? E a gente se fala no próximo. Tchau!